Professora, pode repetir o que a senhora falou, que eu não ouvi, eu acabei de entrar. Posso repetir, sim, Adriene. Eu estou falando assim que a apostila e o CA vai ser corrigido, como assim já foi colocado, né, para vocês lá no grupo, tá? E a pontuação vai para o segundo bimestre, tá? Então, esse bimestre agora a gente já acabou fechando as notas, e aí, então, correções, né, da apostila e correções do CA vai servir de nota para vocês para o bimestre que vem, tá bom? Ah, Lembrando tá, entendi. só nenhuma atividade, né, sem fazer, tá? Nós fizemos todo, então não tem por que deixar sem nada, ok? Deixar em branco aí, não tem por quê, né? Pode pegar os site do WhatsApp? Tem que ver com a tia Kézia. Essa entrega da apostila é com ela, tá? Eu não vou responder porque eu não sei se vai poder, tá É bom? que minha postura no site tem mais coisa para aproveitar. Ah, então você aproveita para colocar em dia para não perder ponto, hein? É que eu faltei vários dias Tá. nesse ano, aí tem algumas coisas ainda. Uhum. Bom, meninos, então a gente vai começar hoje lá na página 22 do CA. Obrigada. Na página 22 do CA, tá? É a capa de abertura. Depois eu entrego para vocês, tá? Vocês já escreveram a pauta? Já, né? Então faz assim, eu já vou entregar a capa de abertura, porque não vai ter nada para fazer no caderno mesmo, é tudo CA. Cadê meu número? Deixa eu ver. Graças a Deus, né? A não ser quando a resposta é muito grande, né? Olha, saiu tudo colorido. Que massa. Oba! Não vai pintar. Não vou falar se é a minha, tá? Só estou falando da minha. Não posso falar das outras porque eu não vi. É verdade. Uma, duas, três. É só vocês três que estão vindo? Não, a Adriana também. A Adriane foi para online, né? Porque só veio três, ó. Eu também tô indo pro EC hoje, eu não vou poder ir aí, é pra conversar com a tia Então. Kézia. Você avisou ela? Avisei já, tá tudo Então combinado. tá. Ó, então já tá aqui no segundo semestre, tá? Eu preciso só de uma tesoura. Não, cola depois. Depois, tá? Recorta e cola depois. Eu já tô entregando. Pessoal que for vir entregando as apostilas, tá em casa, né? As apostilas CA, já vai pegando depois as capas de aberturas, todas elas. Meninos, então, vamos começar, tá? Eu vou fazer da seguinte forma. Pessoal que está em casa, eu vou dividir a minha tela com vocês, tá? Vou colocar slides para vocês. E pessoal que está aqui, eu vou editando, né? Porque não tem como eu ir escrevendo, que a gente perde muito tempo, certo? Deixa eu já, então, compartilhar minha tela aqui. Nossa, o celular é muito bom, então, hein? Porque eu tento tirar foto da lua e não sai nada. Sai tudo borrado. Eu também tenho um telescópio. Mas ele só me tirar foto, professor. Tá, desculpa, né? Não uso só para tirar foto. Pessoas, então vamos lá, ó. A pauta eu já coloquei só um pouquinho, tá, meninos? Aí, quando eu estiver falando, né, para não atrapalhar. Enquanto, então... Deixa eu aumentar aqui. Aí, fica melhor. Eu acho que fica melhor aumentar um pouquinho, né? A pauta eu já passei para vocês. Deixa eu permitir mais alguém aqui para entrar. Então, já vamos para a atividade número 1, tá? Na atividade 1, na página 22, ele traz ali uma ilustração, né? Ele coloca assim, a ilustração a seguir apresenta uma sequência comum vivida pela maioria dos refugiados. Gente, isso daqui tá na cara, o que é, né? Ó, as pessoas ali tentando atravessar um lugar, né? Com a trouxa de roupa na mão, que é a única coisa que eles conseguem carregar, tá?
e depois vivendo ali naquelas barracas, geralmente em algum campus de refugiados em outro país, né? Aí ele fala assim, pelo que você tem acompanhado nos noticiários e em seus estudos, avalie o cumprimento do acordo que prevê a acolhida dos refugiados e que lhes garante condições de segurança e dignidade na Europa, tá? Então, vai ficar da seguinte forma, gente, aqui na apostila, ela trouxe muita coisa escrita, até não deu, assim, nessas duas linhas, eles escreveram um monte de lugar. Então, assim, vou pedir para vocês dar uma apertadinha na letra, tá? Quem está em casa já está vendo a resposta, eu já estou dividindo a minha tela com vocês. Pessoas daqui, vamos lá. Com o aumento dos números... Com o aumento dos números de migrantes, e refugiados vindos da Síria, vírgula, migrantes e refugiados vindos da Síria, vírgula, alguns países europeus, têm dificultado a entrada dos mesmos, vírgula. Por meio de instalações de cercas escreve com C, tá? Por meio de instalações de cercas e policiamento ostensivo. E policiamento ostensivo. Sim, acabou. Caraca, combinação dos links certinho. Não deu uma linha. Na questão número 2, ele fala assim, observe o gráfico e o mapa da página 49 do seu livro a respeito das principais regiões de destino de imigrantes e os principais países de onde partem os emigrantes e, em seguida, responda. Na letra A, quais são os países de onde partem a maioria da população de refugiados no mundo atual? Em que continente se situam e qual a principal razão para esses fluxos migratórios, tá? E a letra B, já vou colocar aqui já junto, deixa eu só ver que tem gente entrando. Não, não tem. E a letra B, ele fala em que regiões ou continentes se estabelece a maioria dos refugiados, tá? Então, a primeira ali, a letra A, da onde eles saem, e a letra B, para onde eles vão, tá? Onde que eles se estabelecem. Vou colocar aqui, peraí. Então, vai ficar assim, a letra A maior parte da Síria.
Não, a normal. A maior parte da Síria. Vírgula. Seguida do Afeganistão. Seguida do Afeganistão e do Sudão do Sul. E do Sudão do Sul, ponto na mesma linha. Afeganistão. Afeganistão e Sudão do Sul, ponto na mesma linha. Nos 3 casos, houve, de haver, daí, né, com H, nos 3 casos, houve nos 3 casos, houve, vírgula, e ainda há, agora sim há de haver, tá? E ainda há, vírgula, guerras e conflitos sociais e econômicos. Na letra B, que ele pergunta em que regiões, né, ou continentes se estabelecem, né? Coloquem assim, a população refugiada é recebida... É lá em Guaraná. É. Eu não falei que era na letra B, Bruno. Agora é a letra B. A população refugiada é recebida... vírgula, principalmente no Oriente Médio, e Norte África. Ponto final. A questão da 3, ainda na página 22, ele fala assim, escolha a alternativa que melhor completa a sentença a seguir, tá? A sentença a seguir fala o seguinte, ao se comparar os locais de repulsão ou saída de refugiados e os de entrada, conclui-se que, tá? A resposta correta é a letra A, podem marcar o xizinho na letra A. E aí, gente, ele pede para justificar, tá? Deixa eu só aqui. A justificativa lá embaixo, certo? Escrevam lá. Essa daqui vocês vão ter que apertar aí, tá, gente? Dá uma apertada aí na letra, porque é bastante. O segmento que completa corretamente... O segmento que completa corretamente... O segmento que completa corretamente a afirmação é a alternativa A, vírgula.
já que o continente africano e o Oriente Médio estão entre as regiões que abrigam a maior parte dos refugiados. Pessoal de casa, posso passar? Eles estão tão quietos. Pode, prof. Pode? Então, vamos para a página 23, tá? Lá na página 23, no exercício 4 agora, ele fala o seguinte: confira o planisfério da fome. Tá? A seguir, então a gente tem aí esse mapa temático que fala do índice da fome global no ano de 2017. Gente, é bom falar que esse daqui, né, foi bem antes da pandemia, a situação agora se agravou, tá? Então, muitos países aqui que não estavam escalados aí como sério, alarmante ou extremamente alarmante, pode ter entrado nessa categoria, tá? Que a gente sabe por causa da pandemia, aqui no Brasil mesmo, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, desde antes da pandemia, tá? E que acabou se agravando, porque essas pessoas, elas já estavam desempregadas, mas vivia de fazer bico, né? Vivia de bico, fazia um servicinho aqui, outro ali, para poder levar comida para a mesa. E tinha outra coisa, os filhos, né, as crianças iam para a escola, fisicamente, né, ia para a escola, e acabavam se alimentando na escola. Porque muitas crianças, a gente sabe, principalmente de baixa renda, vai para a escola para comer. Porque, às vezes, é o que vai ter de comida o dia todo, tá? E agora, né, com a situação da pandemia, fechou todas as escolas, né, essa situação, então, piorou mais ainda, tá, gente? Então, pode ser que daqui uns anos, né, quando eles forem elaborar outro mapa da fome, mapa global da fome, que provavelmente vai ter, tá? Vai ter, porque isso é um assunto muito crítico. Vai aparecer mais países, tá? Vai aparecer mais países aí como alarmante ou extremamente alarmante, né? Nesse caso aqui, ó, vamos localizar o Brasil, ele estava como baixo, né? Ele estava como baixo, tá? Agora ele deve estar ou no moderado ou no sério, né? Porque tá bem crítica. Gente, olha, é sem brincadeira. Eu tô em casa domingo, que é o dia que eu fico o dia inteiro em casa, todo domingo passa alguém pedindo comida. Comida, não é dinheiro. Eles pedem comida. E a gente dá, né? Porque comida, né, gente? Não tem como você não dar nada. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, sabe? Eu nunca vi isso. Vamos lá. Passaram lá na minha casa, né? Tinha duas, uma menina e uma. Aí a mãe, né? Ela pediu comida, professora. Tá durante o almoço, né? Lá em casa. O almoço aí ela tava pronto. Fui lá, peguei 2 sacos de bolacha. Coloquei os sacos de bolacha. Peguei pão, coloquei. E peguei 2 tacos e uma troquinha. Dei pra eles. Sim, eles aceitam qualquer coisa, gente. Para quem tá passando fome, aceita qualquer tipo de comida. Tá? Então, vamos lá. Dinheiro só vai lá quando eu não preciso. Não, dinheiro eu não dou. Não, se quiser comida, entendeu? Comida eu dou comida. Agora, dinheiro eu não dou, não.
Aí, vamos lá. Ele mostra ali, então, a gente já viu, né? Quanto mais escuro tiver aí no mapa, mais alarmante, então, é a situação de fome naquele local, tá? A gente consegue já ver aí, já vamos falar logo, né? Já vamos perceber que a grande maioria está na África. Tem um país ali, aqui na América aqui no continente americano, tá? Perto do México, né? Deve ser na América Central. Deixa eu ver se eu tenho um mapa político aqui que dá para ver melhor. Que país que é aquele ali? Que eu não consegui ver que país que é. Eu vou dar uma olhada aqui, tá? Na internet. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu interromper aqui. A gente estava comendo no McDonald's, antes dessa pandemia, passou um cara lá na pandemia pedindo comida. A gente já tinha terminado de comer, aí a gente estava estudando. Com certeza, esse daí ele queria para alguma coisa, queria dinheiro para alguma coisa, não para comida, né? É por isso que a gente não pode dar. Professora, meu filho ele faz o seguinte, se você só faz comida para comer, né? Ou, se eu para comer, eu te faço aquele carro que levar lá e eu compro pra você e você come. As pessoas não vão, professora. Não vai com ele. Mas não vai porque tem vergonha. Pro, Oi. Já nessa chega. onda aí, Oi, é a nessa Guatemala. onda aí de que dar aí, Jamil. dinheiro, meu avô, um morador de rua veio pedir dinheiro pra ele, falando que era pra comida. Ele deu o dinheiro e seguiu o moço. E daí o moço pegou e comprou bebida, e ele viu que Por isso que a gente fica meio assim, né, de dar dinheiro. Eles vão comprar outra coisa, gente. Ou vai comprar bebida ou vai comprar droga. Tá? Então, pessoal, aquele país que aparece ali, ó, na América, depois do México, para baixo do México, ali na América Central, é a Guatemala, tá? Acabei de ver aqui no mapa. É a Guatemala. E aí, a gente consegue perceber, então, que a grande maioria está nos países africanos, não é isso? E tem um outro país ali também, que está meio riscadinho, que ele fala assim, não, o riscadinho é dados insuficientes, é lá na Oceania, né? Mas é dados insuficientes, tá? Então, vamos lá. Respondendo as questões, ele fala o seguinte, de acordo com o mapa e com o auxílio, né, de um planisfério político, responda, em que continente se concentram os índices mais graves da fome? Quais continentes? A África. Por que nos Estados Unidos está país industrializado? Não tem fome. Porque é industrializado. Lá é país do mundo. Não se fala mais primeiro mundo, né? É desenvolvido. Gente, na letra A vai ficar África e Ásia, tá? Não é que lá não tem fome, ô Bruno, nos Estados Unidos. Tem sim, tá? Só que lá é diferente, né, gente? Por exemplo, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Em alguns casos, ex-combatentes de guerra, eles ficam tão atormentados que vão morar na rua. Eles não aguentam ficar em casa, num lugar, num ambiente, entendeu? Fechado. Eles vão morar na rua, porque eles ficam doidos. Quando a prefeitura local reconhece, né, essas pessoas, eles são cadastrados, eles recebem um salário. E esse salário, assim, esse salário daria para ele alugar alguma casa, alguma coisa, mas eles não aceitam. Eles continuam morando na rua. Tá? Então, assim, não é que tem morador de rua? Tem morador de rua. Alguns deles recebem ajuda, que é o caso desses ex-militares, tá? Mas tem população que vive assim, igual aqui, gente. Morador de rua em situação crítica que não tem nada, lá também tem. Não é porque é país de primeiro mundo que não vai ter. País de primeiro mundo, gente, vou falar uma coisa para vocês. As desigualdades sociais, às vezes, é até pior do que um país subdesenvolvido. É que eles não deixam aparecer. A gente não vê. Parece assim que eles fazem uma maquiagem, né? Eles maqueiam para não aparecer.
tá? Mas tem sim. Mas tem. Na letra B, ele fala quais os países classificados no mapa da fome como de situação extremamente alarmante, tá? Então, nós temos ali República Centro-Africana, República Centro-Africana, vírgula. Ah, não. Ele fala, tá ponto e vírgula, tá? É ponto e vírgula depois. Aí tem Chad, com CH, tá? Chad, vírgula. Sudão. Não, agora é vírgula. Sudão, vírgula. Madagascar. Madagascar, vírgula. Zâmbia, com Z mesmo. Zâmbia. E Iêmen. 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 Tá? Na letra C, ele fala o seguinte: identifique os países em que há insuficiência de dados, mas, ao mesmo tempo, sua situação é reconhecida como alarmante, tá? Então, nós temos ali Líbia, letra C, Líbia, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, República Democrática do Congo, vírgula, Somália, Somália, vírgula, Síria, e Papua Nova Guiné, que é na Oceania, né? Que é aquele que está riscadinho lá na Oceania. Próxima página. Questão 5. Ele fala o seguinte: observe as imagens de estátuas nas capitais da Irlanda e da Ucrânia, que representam o sofrimento da fome vivido por suas populações entre a metade do século XIX e o início do século XX. A gente já viu isso na apostila, né, gente? Essas mesmas duas imagens estão retratadas lá na apostila. A primeira ali, né? Conjunto de estátuas localizadas na cidade de Dublin, na Irlanda. Essas estátuas representam o grande período de fome que atingiu o país entre 1845 e 1849, causando a morte de mais de 1,5 milhão de pessoas. E a segunda estátua é em Kiev, capital da Ucrânia. É um monumento em homenagem às vítimas da grande fome que assolou o país no início da década de 1930. Quase 100 anos depois, né, foi acontecer na Ucrânia. Aí ele coloca ali, assinale a alternativa que completa adequadamente o texto, tá? E depois ali embaixo para justificar. As imagens colaboram para a reflexão de que, em relação à fome, é a letra D de dado, graves crises econômicas e políticas em diferentes épocas deixaram milhares de pessoas nessa situação, tanto na Ásia
e África, quanto na Europa, tá? Então, aí a questão número 5, marca xizinho lá na letra D, e vamos à justificativa. Gente, justificativa, eu diminui o máximo que eu pude, tá? Fiz milagre aqui, mas deu certo. Aí vai ficar o seguinte. Bom dia. Pessoal, Só um pouquinho, pessoal. E o CA de vocês que vocês estão usando, coloca em cima da mesa que eu vou colocar uma etiqueta, eu quero o nome e a sede de vocês para facilitar a vida de quem vai corrigir, tá? Hoje, no final da aula, quando acabar a aula, eu vou passar e vou recolher a apostila e o CA. Não tem choro, não tem inverno, não tem prazo de extensão realizado. Né? Nosso submestre passou uma semana, não foi, professor? Passou. Nós já vai começar a sua apostila nova segunda-feira passada, não começamos, então ninguém tem desculpa. Hoje eu recolho primeira nota do segundo bimestre. Se tiver coisa em branco, é zero. Tá? Quem falou de quê? Eu ia falar sobre isso. Não tem? Não tem. Tá. Todo mundo tem que trabalhar hoje. Não, é que ele queria entregar à tarde. Não? Não, ficou abrindo exceção para ninguém. Tá. Toda a sala, todo mundo está me perguntando isso, significa que não estão fazendo. Então, vai ser avaliado pelo que fizer. Tá bom. Tem que aprender a lição, né? Estamos no nono ano, não tem ensino médio. Vou chegar no ensino médio deixando as coisas para depois, não vão passar de ano. Põe nome, a série de vocês, para que depois eu quero um nome sério. Vamos não, vocês vão escrever o nome aí? Escreve, então. Só um pouquinho, tá, pessoal de casa? Só um minutinho. Vocês sabem a série? Qual? Se é A e B? Sabe? Tá. Vamos lá. Então, a justificativa da questão 5 ficará da seguinte forma, tá? O desenvolvimento da Irlanda é classificado como muito alto. É classificado como muito alto. E o da Ucrânia tá, e o da Ucrânia, vírgula, alto. Pessoal de casa, vou dar um tempinho aqui que eles vão lá na sala da coordenação buscar o material novo, tá? Só um pouquinho, tá, pessoal? Pode ir, Luciano. Vai lá também, Bruno, você já terminou? Conseguiu? Pode ir também. Lá na sala da tia Késia, tá? Só um pouquinho, tá, pessoal? Tranquilo. Pessoal, não sei se vocês ouviram a hora que a tia Késia entrou aqui na sala, mas ela falou que tem que entregar o material hoje, tá? Aqui na escola. Tem que entregar tudo hoje. Todo mundo, pro?
Todo mundo, todo mundo. Tem que entregar hoje ou pode entregar até segunda-feira? Não. Ela avisou lá no grupo, né, gente? Era hoje para entregar, tá? Não é para entregar, ela não vai aceitar segunda-feira. Ela vai ficar aqui a tarde inteira. Então, deixa eu ver se onde que tá a minha folha da chamada. Peraí. Aqui. Quê? Não vai vencer. Hoje é dia 30, último dia do mês. Puxa vida, amanhã é feriado. Nossa, nem para cair no dia da semana, né? Nem para cair 1º de maio, um dia de semana, vai cair num feriado. Vai cair no sábado. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoas. Vou fazer a chamada da primeira turma, 9º ano A, tá? Auane. Deixa eu ver se está no chat. Ok. Carlos. Guilherme. Presente. Miguel. Presente. Isadora. Ítalo. Ah, cadê o Ítalo? Ah, tá ali. Júlia Barbosa. Ok. Camille. Presente. Luciano tá ali. Luiz Felipe. Presente. Maísa. Presente. Maria Luísa Castro. Miguel. Presente. Rafaela Gonçalves. Vitória Souza. Presente. Ok. 9º ano B. Adriene. Presente. Ana Júlia. O que é esse mundo de Sophie? É Ana Júlia? É. É. Bruno Mesa. Bruno Terrazas. Presente. Emily. Presente. Felipe. Felipe Gabriel. Gabriel Trindade. Presente. Guilherme Agüero. Presente. Júlia Silva. Presente. Leonardo. Presente. Letícia. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa Mecenas. Cadê Maria Luísa? Não tô vendo ali. Vou ficar com fome. Matheus Moraes. Presente. Nicolas. Não? Vitória Silva. Ok. Vamos lá, pessoas. Pessoal de casa, que foi entregar aí depois a apostila aqui na escola, apostila e o CA,
não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá, gente? Porque tem pessoal que pega aí, arranca aquela etiquetinha, né, que a tia Késia põe no começo do ano, com o nome, e aí não escreve pelo lado de dentro ali de quem que é a apostila, de quem que é o CA. Aí fica difícil para a gente descobrir depois e pontuar o aluno, né, porque vale nota, tá bom? Meninos, vamos então à questão 6, tá? Questão 6, deixa eu só compartilhar de novo com vocês. A questão 6, eu também dei uma enxugada bem forte aí, tá? Vamos falar assim. Dei uma enxugada aqui nas palavras, para poder caber, e aí ficou bem tranquilinho, tá? A 6, ele coloca ali, explique a principal diferença entre fome aguda e fome crônica, tá? Aí, vamos lá, fome aguda é temporária. Pode escrever normal, porque vai sobrar um monte de linha, tá? A fome aguda é temporária. Ponto, ou na outra linha, tanto faz. E fome crônica é duradoura. Duradoura se escreve junto. A fome crônica é duradoura. E aí ele pediu para colocar aqui ele coloca exemplo, né? Eu esqueci de pôr exemplo aí. Deixa eu ver. Ah, tá. Ó, a fome aguda, se vocês forem colocar um exemplo, foi o que aconteceu lá na Irlanda, tá? Que é o caso dessas primeiras estátuas aqui. E a crônica é o caso que aconteceu ali lá na Ucrânia. Ou também acontece na área semiárida do deserto do Sahel, tá? Na África. Vamos à próxima. Atividade 7. A atividade 7, ele fala o seguinte, na página 25. Confira a imagem e o texto a seguir, tá? Ele coloca assim, a fome volta à Europa em pleno século XXI, diante de um cordão de policiais e de cercas rapidamente erguidas na Hungria e em outros países do leste e sudeste europeu, milhares de refugiados em fuga da guerra da Síria esperam autorização para seguir em busca de acolhida, tá? Então, ali a gente vê o policiamento, né, todo ali de costas, né, fazendo um paredão, tá? Impedindo a entrada desses refugiados da Síria para dentro aí do território da Hungria. Aí ele coloca ali na letra A, considerando os direitos reservados à condição de refugiado. Meninos, a questão da letra A é uma questão pessoal, tá? É uma questão pessoal. Aí ele fala assim, considerando os direitos reservados à condição de refugiado, como você avalia a estratégia adotada por alguns países europeus, entre eles Hungria, Polônia, República Tcheca e Eslováquia? Só para vocês terem um norte, tá, de como vocês vão fazer essa atividade, não precisa escrever muita coisa não, tá? Só quero lembrar vocês daquele episódio que eu falei para vocês que aconteceu na Espanha, tá, há alguns anos atrás, em que o rei espanhol, ele fechou, né, as fronteiras, não deixando nenhum imigrante entrar, nenhum refugiado entrar. Até teve aquele caso, né, do navio cheio de refugiados da Síria, que ficou lá no porto esperando, né, o rei mudar de ideia, sei lá, né, para eles poderem desembarcar em terras espanholas, tá? Mas não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. Então, o que ele fez? Ele fechou as portas para os refugiados, né? Não deixou nenhum refugiado entrar, mas por que ele fez isso? Lembra? Porque ele é ruim, ele é tirano? Não, tá? Ele também estava pensando na situação do povo local dele, né? Já que ele não tinha suporte, vamos falar assim, econômico suficiente, nem para suprir as necessidades internas, como que ele ia receber mais refugiados? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês coloquem aí a resposta de vocês, tá? Podem fazer. A letra A pode fazer, a letra B eu ajudo que vocês, tá?
Cenas, tá? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, gente, quem que faltou, tá? Enquanto vocês desenvolvem aí a atividade de vocês. Pronto, conseguiram? Sim. Quer compartilhar? O que você falou? Vamos lá. Bom, foi muito mais na confiança para os programas que ele colocaram com muito mais pessoas. No caso, sim. Sim, tem esse também, né? Conseguiram fazer, pessoal de casa? Professora, Pode falar. depois que a gente terminar, a gente vai fazer atividade no caderno? Que atividade no caderno? Não, estou perguntando se a gente terminar o CA, a gente vai fazer alguma atividade no caderno? Não. Não vamos não, tá? Conseguiram fazer a letra A, gente? Da 7? Conseguiram responder? Tô terminando. Ok. Alguém que terminou quer compartilhar a resposta? Ai, meu Deus. Eu posso falar, professora? Pode falar. Eu coloquei, eu acho razoável, pois eles podem estar na mesma condição que a Espanha. Ah, tá. Aí você era bom que você colocasse qual é essa condição da Espanha, né? Lembrando, gente, que por exemplo, enquanto uns, né, fecham as portas, outros abrem, que é o caso da Alemanha. Lembra que a gente viu isso também na apostila, né? País europeu, Alemanha, né, país de primeiro mundo, que faz o quê? Enquanto outros fecham as portas, não, ela está recebendo todo mundo, tá? E aí ela vai ver essa questão do dinheiro depois, tá? Então, o que eles têm de recursos, eles estão gastando e estão recebendo, tá? Esses refugiados, tá bom? Porque, assim, nem sempre acontece, né, só a parte ruim. Vamos falar assim, a gente também tem que citar aí os países que estão com as portas abertas. No Brasil mesmo é um, né, o Brasil, apesar de né, andar tropeçando e batendo em pedra toda hora e levando paulada de tudo quanto é lado, ainda assim, tá com as portas abertas e recebe, né, imigrantes, tá? A situação para a gente só piorou um pouco, né? Vamos falar assim, agora com a pandemia, porque muita gente perdeu o emprego, como eu já tinha falado para vocês. Muita gente já estava, né? Antes mesmo da pandemia, já estava desempregado, vivendo abaixo da linha da miséria, né? E agora
Agora aumentou, né, essa quantidade de pessoas aí, tá? Mas o Brasil nunca deixou de acolher refugiados. Ou imigrantes, né? Por exemplo, o povo ali da Venezuela, eles não são refugiados. Eles estão saindo para procurar uma melhor condição de vida, mas lá não está tendo guerra, entendeu? Não está tendo guerra civil, não tem nenhum desastre natural, eles não estão sofrendo questões sei lá, tá? É mais por causa da questão econômica, que eles estão saindo de lá e vindo para cá, ou para outros lugares, né, que a gente já viu que não é só no Brasil que eles vêm, tá? Questão da letra B, pessoas, ele fala o seguinte, deixa eu compartilhar, peraí. A letra B, ele traz a seguinte ali, ó. Países europeus que hoje dificultam ou mesmo impedem a entrada de refugiados e outros imigrantes já estiveram no outro lado do fluxo migratório? Ele está perguntando assim, esses países que hoje fecham as fronteiras, que não deixam nenhum refugiado entrar, ele já esteve do outro lado? Procurando abrigo, né, em outras nações? Eles já tiveram sua população emigrando? Como você avalia isso, tá? Então, vamos lá. Países como Hungria com H aí no começo, tá? Países como Hungria, vírgula. Polônia e outros, vírgula. Países como Hungria, vírgula, Polônia e outros, vírgula, passaram por conflitos internos, vírgula. Conflitos internos, vírgula, perseguições políticas e étnicas, vírgula, perseguições políticas e étnicas, vírgula, desemprego e fome. Então, olha só, pessoal, tem, então, uma justificativa porque eles acabam fechando as portas, porque eles já passaram por aquilo, então eles não querem passar de novo. É a recessão, tá? Às vezes a situação daquele país, ela não tá tão boa assim para receber muita gente. Como eles já passaram, né, por isso, e às vezes os outros países fecharam as portas, né, para eles, então eles se sentem no direito de fazer isso também, tá? Questão número 8. Leia o texto e analise os gráficos a seguir. Vamos lá, no textinho ele fala o seguinte, em 2015, os países da União Europeia ofereceram asilo a 292.540 refugiados. Nossa, gente, é mais que a população do Brasil, tá? É mais que a população inteira do Brasil. O Brasil, né, a média mais ou menos era 212 mil pessoas, né? Milhões de pessoas. Ah, não. Tá errado, falei coisa errada. É 200 mil, né? 200 mil. O Brasil é
É isso mesmo, milhões. No mesmo ano, mais de 1 milhão de imigrantes pediram asilo. Como o pedido de asilo passa por um processo moroso, muitos dos que receberam o status de refugiado pode ter feito o pedido em anos anteriores. Olha isso, gente, tá? Aí ele coloca ali, ó, pedidos de asilo aprovados em 2015. A gente tem as principais nacionalidades que receberam. Temos em primeiro lugar a Síria, segundo a Eritreia, terceiro Iraque, quarto Afeganistão e em quinto lugar o Irã. Todos do Oriente Médio, né? Todos do Oriente Médio. Aí no segundo, total de pedidos de asilo concedidos. Quem mais concedeu foi a Alemanha, que eu acabei de falar aí para vocês dela, ó, tá? A Alemanha concedeu 140.910 pedidos de asilo, tá, gente? Seguido daí da Suécia, depois Itália, França, Países Baixos e Reino Unido. Eu iria fácil para qualquer um deles. Vamos lá. É para marcar verdadeiro, falso e corrigir as falsas, gente. Olha aí, ó. De acordo com os dados do texto e do gráfico, assinale verdadeiro ou falso, tá? E corrija as falsas. Vamos à questão da letra A. O número de pedidos de asilo concedidos pela União Europeia é de 215, em 2015, é de cerca de 30% do total de pedidos realizados nesse mesmo ano. Essa alternativa, ela é verdadeira ou é falsa? Ela é uma alternativa verdadeira, tá? Letra A, verdadeira. Letra B, aproximadamente a metade dos pedidos de asilo aceitos foi proporcionada pelo governo alemão. Aproximadamente a metade dos pedidos de asilo. Quantos pedidos de asilo foram? 292 mil. Aí ele está perguntando, metade foi feito, ou quase a metade foi feito pela Alemanha? Foi aceito? Falso. É verdadeiro, gente. Olha a tabela, a lei anterior. Mas é mais da metade, professora. Tá, mas ele está colocando aproximadamente a metade. Tá? Aproximadamente a metade. Tá certo. Ele não está falando exatamente 50%, né, dos casos. Então, ela está certa. A questão da letra C. As 5 nacionalidades que mais fizeram solicitação de asilo em 2015 para a União Europeia situam-se no Oriente Médio, na Ásia. Verdadeiro. Ah, aqui tá errado. Ela é falsa. A Eritreia não fica lá, ó. Essa aqui nem eu sabia. Para mim era Oriente Médio, ela não é, tá? Então, ela é falsa, porque a Eritreia é um país da África, tá, gente? Eu nem sabia disso, para mim era falso, tá? É falso porque a justificativa, porque a Eritreia é um país da África, e não do Oriente Médio, como tá falando ali. Deixa eu colocar aqui, ó. Podemos na letra D? A letra D, ele fala o seguinte, guerras civis e crises econômicas que conduzem à fome são os 2 principais motivos de pedidos de asilo. É verdadeira, muito bem, verdadeira, né? São os principais motivos, né? A gente pode citar também depois, foi o caso do Haiti, né? Questões de natureza, né, que foi o caso do terremoto. Primeiro teve a crise política dentro do país. E quando eles estavam se restabelecendo, aconteceu o terremoto, tá? Então, sequência aí, né, de tragédias.
E na última, a letra E, ele fala o seguinte: ao comparar a população do país que aceitou solicitações de asilo em 2015 com a quantidade de pedidos aceitos nesse período, a Itália é o país que aceitou mais pedidos por habitante. Falso. Falso. Ela é falsa, né, gente? Ela é falsa, por quê? Vou passar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver como que dá pra gente diminuir essa resposta. Não, a Itália, ela tá. Ah, é o terceiro, ó. Ali na tabela anterior. A Itália tá lá. Mas não é ela, tá? No caso, é a Suécia, tá? Coloca aí sim. É falsa, né? Primeiro falsa. Aí na justificativa, a Suécia tem cerca de 9,9 milhões de habitantes. 9,9 milhões de habitantes. Vai colocar 5,7. Oi? Vai colocar 5,7. Sim? Não, é. Não, tem nada de sim. É para colocar falso lá na alternativa e embaixo a justificativa. Por que ela é falsa? Tá? A Suécia tem cerca de 9,9 milhões de habitantes. E a Itália aproximadamente 60 milhões. Aproximadamente 60 milhões. Pode fazer só até aí mesmo, tá? Aí depois ele complementa que ele fala, ó, assim, a proporção de asilos aceitos pelo número total de habitantes do país que os recebeu, da Suécia, é muito superior ao da Itália, tá? E por isso que ela está errada, porque não da Itália, ela não é superior, né? Quem é a da Suécia. Questão 9, tá, pessoas? Observe o quadro que exibe a presença de imigrantes em alguns países asiáticos e, em seguida, analise a pirâmide etária dos Emirados Árabes Unidos, de 2016, tá? Então, a gente tem ali Emirados Árabes Unidos, número de imigrantes, 8,09 milhões, e percentual de imigrantes em relação à população, 88,4%, né? Depois a gente tem o Catar, seguido do Kuwait, Bahrein e Singapura. Virando lá, a gente tem, então, a pirâmide etária. Olha só a pirâmide etária, gente, dos Emirados Árabes Unidos. Tem tão pouca mulher, né? Muito poucas mulheres. Olha o tanto de homem. Aí ele coloca assim, o que se destaca logo à primeira vista? Foi o que mesmo que eu vi. O que se destaca aí logo à primeira vista, gente? Não, a gente não está falando refugiado. Agora é outra coisa, ó. É a população masculina que é bem superior à feminina, né, gente? Então, ele coloca ali, ó, a assimetria com 2 S, tá? A assimetria. Vou voltar aqui, peraí, pessoinhas. Deixa eu ver se é essa. Travou meu computador, gente, só um pouquinho. Questão 8, não, questão 8. Ah, não, tá aqui embaixo. Aqui, tá? A assimetria entre a população masculina, adulta, e a feminina adulta. Pessoal de casa, essa parênteses não precisa escrever, tá? Não precisa. Então, vai ficar só até ali onde está população feminina adulta, tá? Então, ficou assim, a assimetria entre a população masculina adulta e a população feminina adulta. Gente, é muito visível isso, né? Nossa!
Nossa, só 1% de 75, oh, certo? Só sai do 1% de 75, 79. Então, né, gente? Que coisa. É lá que eles têm mais de uma mulher? Nesses lugares aqui? Nesse. Também não sei. Onde eles têm mais de uma esposa? Professor. Eles devem entrar no facão lá para lutar, né? Porque já que não tem tanta mulher lá, tem mais homem do que mulher. Se for isso, não sei. Bom, vamos lá, pessoas. Letra B. A que se deve essa disparidade, tá? Então, vamos lá. A elevada quantidade de imigrantes jovens. A elevada quantidade de imigrantes jovens e adultos do sexo masculino. Aí, gente, aqui na minha apostila, ela traz uma explicação, tá? Ela traz uma explicação aqui, ó, por que lá tem mais homens do que mulher, tá? Aí, ali a gente viu na letra B, que a maioria, ela engrossa o caldo ali, né, na parte masculina, porque são imigrantes, não é isso? Tá? Vem de outros países. Aí ele fala o seguinte, ó, aqui, ó, aqui na minha apostila. A maioria dos homens imigrantes que se deslocam para os países do Oriente Médio, apresentados no quadro, é originária do Paquistão, Bangladesh, Índia, Camboja e Sri Lanka, entre outros. Tais contingentes constituem mão de obra predominante na construção civil e implantação de infraestruturas, como rodovias e ampliação de portos. Então, gente, essa população, a gente já viu que é uma população mais jovem, né? É uma população mais jovem. Eles saem, então, lá desses países, ó, Paquistão, Bangladesh, Índia, Camboja, Sri Lanka, e vão trabalhar na construção civil, tá? É porque tem emprego para esses jovens do sexo masculino para trabalhar em obras. Então, por isso que tem esse contingente enorme aí do sexo masculino, tá? Nessa faixa etária jovem aí. Questão 10. Gente, a gente já vai terminar. Nossa senhora, o que eles vão ficar fazendo? Olha o tanto de hora que ainda tem. Vamos lá. Corrigir. Para quem tá... Eu ter completado do CA. Mas de geografia? É um pouco que eu faltei uma vez na sua aula, você fez CA. A das primeiras, né? Depois o Bruno não faltou em nenhuma aula, Bruno. Eu acho que eu só não tenho um exercício de geografia na apostila. Vamos lá, questão número 10, então, tá? Índia, Irã, Filipinas e Paquistão estão entre os países que muito contribuem para a migração de cérebros em direção a outros países, em geral, da Europa, Oceania e América do Norte, tendo em vista melhores condições para o seu estudo e trabalho. A respeito desse tema, responda, né? Vocês se lembram o que é a migração de cérebros, né? Lembra, né? Aí ele fala assim, que vantagem tem o país que atrai essa migração de mão de obra especializada? Qual que é a vantagem que esse país, né, que recebe essa mão de obra especializada aí? Então, vamos lá. Na questão da letra A, ele fala assim, além de trabalhadores destacados,
E bem preparados, vírgula, além de trabalhadores destacados e bem preparados, vírgula, muitas vezes esses profissionais recebem salários e pagamentos por serviços com valores menores ao trabalhador local da mesma especialidade. Meninos, o que ele quer dizer? Ó, a fuga de cérebros, né? Então, são pessoas, a gente já viu, que são mais qualificadas, né? Tem estudos, tem mais qualificação profissional. Essa pessoa, ela é atraída, então, ao mercado exterior e vai trabalhar fora, tá? Para ela, por exemplo, vamos comparar aqui com o salário brasileiro, né? Faz de conta que ele é um grande engenheiro ou um grande cientista, né? Hoje, quem é cientista está dando graças a Deus, principalmente para quem é cientista fora do Brasil, né? No Brasil, porque, né, as verbas foram cortadas aí para a maioria da ciência, né, no Brasil. Então, vamos falar do mercado externo, tá? É um grande cientista, e aí ele foi convidado, então, por uma multinacional para trabalhar fora aqui do Brasil. Em comparação com o salário brasileiro, lógico que ele vai. É óbvio, né, que ele vai, tá? Só que quando chega lá, a outra pessoa com o mesmo cargo dele, que ele foi contratado, só que essa pessoa é de nacionalidade daquele país. Aquela pessoa vai acabar recebendo mais do que ele, tá? Isso é vantagem para quem? É vantagem para quem contratou ele? Claro que é. É mão de obra extremamente especializada, com um valor de salário menor do que aquele de origem daquele país. Só que esse cientista, ele está perdendo com isso? Recebendo um pouco a menos? Não, por quê? Porque se ele fazer a comparação do salário do país de origem dele, ele ainda está ganhando mais. Recebe, depende do país, né, que ele vai. Se ele for para os Estados Unidos, ele vai receber em dólar. Se ele for para a Europa, para países que fazem parte da zona do euro, ele vai receber em euro, tá? Então, qualquer uma dessas duas moedas hoje vale muito mais do que o real, né, gente? Então, para ele vai ser vantagem. Vou ganhar 6.450. Pois é. Tá, gente? Então, e vamos à letra B. A letra B, ele pergunta assim, que vantagens e que prejuízos obtém o país emissor da mão de obra? Ou seja, aquele país da qual aquela mão de obra está saindo, tá? Vamos lá. Coloquem aí. Os aspectos positivos, vírgula, os aspectos positivos, vírgula, é a possibilidade
de aperfeiçoamento, com C cedilha aí no meio, tá? Aperfeiçoamento do estudante ou profissional. Aperfeiçoamento do estudante ou profissional. Só vou fazer uma ressalva, tá? Por exemplo, nesse aspecto positivo que ele falou aqui, né? Que é a possibilidade de aperfeiçoamento do estudante ou do profissional, se ele voltar depois para o país de origem dele, tá? Por exemplo, ele vai trabalhar um tempo lá nos Estados Unidos, aí ele tem toda aquela informação que ele teve lá, e aí depois ele resolve voltar para o Brasil e aplicar aqui. Aí sim, o nosso país, que é o país emissor, no caso, né, ele vai ter uma vantagem. Agora, se aquela pessoa ficar lá a vida toda, tá? Mas também tem outro tipo de vantagem, que eu até não coloquei aqui, que eu poderia ter colocado. Por exemplo, quando a pessoa, ela sai, né, do seio da sua família aqui, né, larga tudo que tem aqui, vai viver fora do Brasil, ela tem em sua mente o seguinte: eu quero melhorar de vida para poder ajudar minha família, né? A gente não pensa individualmente, tá? A gente vai pensar no nosso familiar que vai ficar aqui. Essas pessoas que vão trabalhar fora e mandam remessa de dinheiro, né, de volta para o Brasil, para o familiar dele, também acaba ajudando o país emissor, tá? Então, o país, ele também tem uma vantagem que poderia ser colocada aqui nesse aspecto positivo, tá? Porque ele está recebendo dinheiro de fora, recebendo dólar. E aí, quando ele recebe, né, a família recebe aquele dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai querer melhorar a casa dela, ou seja, ela já vai gastar, pagando impostos, tá? Então, aí, esse também poderia ser um aspecto positivo, tá bom? Que eu não coloquei aqui, mas poderia ter colocado. E aí, tem os aspectos negativos agora, tá? Aspectos negativos. Vírgula. Vai, Bruno. Aspectos negativos, vírgula. É a perda de mão de obra especializada. É a perda de mão de obra especializada. Vírgula, do país de origem. Do país de origem. Gente, essa perda de mão de obra especializada, eu acabei de falar da ciência, né? A gente tem muita perda de mão de obra especializada de cientistas brasileiros que vão embora daqui e não volta mais. Porque daí eles conseguem cargos importantes, né? Em indústrias farmacêuticas, tá? Ou até mesmo em universidades fora daqui. Eles vão lecionar para aquela universidade ou vão chefiar algum laboratório, né, de ciências, laboratório de pesquisas, e não voltam mais, tá? Porque daí eles já conseguem, né, emprego fixo, moradia, que geralmente quando você é convidado a ir, né, para outro local, a empresa, ela já paga a sua estadia naquele local, tá? Então, você vai voltar para quê? Tem tudo lá. Se já tem tudo lá e quer aquilo para que você estudou, né? A pessoa, quando ela estuda, que ela se forma, ela pensa em o quê? Em ser grande naquilo que ela escolheu, né? Tá? Então, às vezes, esse aspecto positivo, essa perda aqui, ó, que ele fala da mão de obra especializada, ela não volta mais para o país de origem. Acho que a única coisa na qual eu fico se perguntando é porque ele estudou mais de 65 mil regras em português. Saber que ele vai usar. Depende. Se ele saber inglês. Depende, que nem assim, você pode ter cargos importantes aqui no Brasil também. Por exemplo, uma multinacional te convida, né, para trabalhar, mas aqui mesmo dentro do Brasil. Primeiro, para você ter um cargo importantíssimo dentro de uma empresa multinacional, você tem que saber, pelo menos, escrever corretamente a sua língua pátria, daí vem as regras de português que você está falando,
entendeu? E saber se expressar. Porque numa reunião, imagina você numa reunião com todas, né, os diretores da multinacional, e você não sabe nem, como que fala, a coesão, né, daquela frase que você vai querer falar, que você vai querer... Não tem lógica, né? Por isso que você tem que aprender a língua portuguesa. Você vai usar muito a língua portuguesa, tá? Isso aí você falou na semana passada, ou foi essa semana, e vários brasileiros estão indo trabalhar na Paraguai para receber em dólar. Sim, e eu também já toquei no assunto com vocês, até que, eu até vi uma reportagem na televisão falando que agora é o inverso. Antes os brasileiros saíam, né, daqui do Brasil e iam para o Paraguai comprar mercadoria, não é isso? Para depois revender aqui ou comprar para si mesmo, né, comprar mais barato para si mesmo. Agora está o inverso, tá? O dólar lá está tão em alta, né, que eles têm dinheiro sobrando. Então, o que eles fazem? Saem de lá e vêm comprar algumas coisas aqui no Brasil, porque aqui desvalorizou muito, né, o nosso dinheiro. Então, para eles está sendo mais vantagem sair daqui e comprar lá. Agora, também tem outra situação inversa que agora acontece nesse momento, que é a questão do combustível, né, gente? O combustível, para quem mora na fronteira, está sendo um prato cheio, porque daí eles atravessam a fronteira, enchem os tanques, né, dos carros ali, de gasolina, e pronto, volta para o Brasil para passear aí à vontade, porque lá está bem mais barato. Então, tem essa daí, essa questão. Gente, é muito caro, não dá mais. Olha, esses tempos eu estava colocando só álcool no meu carro, só etanol, né? Só que aí, não pode ficar só álcool num carro que é flex. Você tem que botar gasolina, ele começa a falhar, entendeu? Aí eu tive que voltar para gasolina, porque senão ia dar um problema maior ainda, ia ter que pagar, né, mecânica, ia ficar lá em cima o valor, tá? Professora, vamos supor assim, então, o cara tem 1.500 dólares, vem pra cá, ganha 7.500. Nossa, ele faz pouco, professora, aqui. Professora, aproveita que a senhora comprou umas pautas elétricas para o carro movidas de eletricidade. Então, minhas placas solar vai chegar hoje lá em casa. Aí eles já vão instalar. Só que o processo da Energisa que é mais demorado, né? Porque eles têm que trocar o relógio, né? O relógio medidor de energia. Porque daí eu não passo mais a utilizar a energia da Energisa, da distribuidora. Eu passo a utilizar a energia que as minhas placas vão estar gerando. Entendeu? Aí, para a Energisa, eu vou pagar só um valor mínimo, que é a taxa de iluminação pública, que é a que tem na rua. Entendeu? Então, vai vir bem pouquinho, bem pouquinho. Você, sua luz é R$300. Você instala as placas, você quantos? Você economiza 95%. 95%. Vai pagar pouquinho, vai pagar menos de R$30. Nossa, mas eu vou instalar. Lá na minha avó, professora, nem precisa de placa, tá ligado? Lá na minha avó, meu pai fez algum câmbio lá na minha avó, que a luz da água dela, tudo, tem R$20 pra baixo. Aí ele fez outras coisas. Não comenta isso não, hein? Eu sei, professora. Mas não pode falar, menino. Isso aí dá... Agora Não, eu não, tá louco? Mas não pode, tá? Fala, Carlos. Pergunta, Carlos. Manoel, vamos ensinar a fazer uma luz de LED que pega a luz solar. O Anne tinha falado assim, ó. Quando eu ia para Corumbá com a minha mãe, ela sempre me levava em umas barraquinhas de pessoas da Bolívia que tinha coisas mais baratas. Verdade. Agora mesmo, na época do inverno, a Bolívia, ó, gente, ela ficava assim, ó. E ainda vai ficar, vocês vão ver. Ó, cheia. Por quê? Porque vem roupa muito barato na Bolívia. O povo vai lá comprar, principalmente roupa de frio. Vai lá, compra e vem revender aqui. Tá? E são umas roupas boas. E umas meia grossa de lã. Ótimo, o frio. É que aqui a gente não faz tanto frio, né? Mas só para um vento 15 graus, a gente já tá assim, ó. Tá? Vamos, vai. Cedo é com C, tá? Cedo é com C. Meninos, então vamos à atividade 11. Prolongar
denominada Guerra da Síria, deflagrada com a chamada Primavera Árabe em 2011, engloba uma diversidade de grupos sociais interessados. O mapa a seguir apresenta os diversos grupos envolvidos e as áreas ocupadas por cada um deles em 2015, tá? Gente, essa Primavera Árabe aí foi algumas manifestações, tá? Algumas manifestações políticas, tá? Que reivindicavam um monte de coisas aí nessa Primavera Árabe. Aí ele coloca ali no mapa principais grupos envolvidos no conflito da Síria, tá? Olha, gente, o tanto. Na Síria é todo esse território enorme, e aí temos ali, ó, diversos, né? Sob o controle do governo é a parte rosa, sob o controle do Estado Islâmico, tá? A gente tem ali aquela outra parte laranja, muita, né, gente? Parece que é até maior do que a do governo, né? Depois a gente tem ali, em verde claro, sob controle rebelde. Depois a gente tem em verde escuro, áreas disputadas pelo Estado Islâmico e pelos rebeldes. E ali a gente tem aquela faixa ali, lilás, né? Kurdistão. Gente, aqui no Kurdistão é onde se tem aí a maior população sem nação do planeta, tá? São os curdos. Eles vivem migrando de um lugar para o outro porque eles não têm lugar para ficar, tá? E depois a gente tem ali a presença do Hezbollah, também, que é um grupo terrorista extremo, tá? Extremo, na fronteira com o Líbano, ali no cantinho em vermelho, tá? Aí a gente fala o seguinte, ó, com o auxílio desse mapa da Síria, sobre um dos períodos mais ostensivos de ataques, que foi em 2015, pesquise e identifique alguns grupos envolvidos na guerra civil e descreva a localização de territórios ocupados, usando as direções dos pontos cardeais e colaterais, tá? Então, ali, letra A, um grupo religioso fundamentalista. Nós temos ali, Estado Islâmico, pode escrever, Estado Islâmico, Estado Islâmico, também conhecido pela sigla EI, né, que é o jeito que está ali na legenda do mapa, tá? Estado Islâmico, vírgula, norte e parte nordeste da Síria. Deixa eu colocar aqui na tela, peraí, só um pouquinho, pessoas. Aí. Ficou meio borrado, mas acho que dá para ler, tá? Norte e parte do nordeste da Síria, vírgula, ocupando a cidade como Raqqa. Eu vou escrever esse Raqqa aqui para vocês. O Raqqa, não sei quem fala não, tá, gente? Vou falar do jeito que eu li ali. É com A, é com É com Q, tá? Raqqa, né? Sei lá. Ocupando cidades como Raqqa, tá? A letra B, a área sob controle do governo e de seus apoiadores. Posso, Isabela? Eu tô vendo que você ainda está escrevendo. Acabou? Posso? Tá. Então, letra B. Principalmente no oeste. Principalmente no oeste. E parte do sul da Síria. E parte do sul da Síria. Letra C.
um grupo armado ou milícia libanesa que apoia o governo sírio do presidente Bashar al-Assad, tá? Então, vamos lá. Essa aqui dá uma enxugadinha aí, tá, gente? Uma letrinha menor, por favor. Parte do oeste e sudoeste da Síria. Nas imediações da capital, Damasco. Nas imediações da capital, Damasco. Da capital, Damasco. Esse grupo que eles estão falando, grupo armado, né, ou milícia, é o Hezbollah, tá? Que é aquele ali que está na parte vermelha. É o Hezbollah. Milícia não é... Uhum. Pode ser policiais ou pode ser das Forças Armadas. Qualquer um das Forças Armadas. Também pode ser tido como milícia, tá? Letra D. Uma das nações sem Estado, falei delas agora, que também habita território de outros países da região, principalmente no sudeste da Turquia. Falei deles agorinha, que é a maior sem território do planeta. São os curdos, né? Então, extremo norte do país. Extremo norte do país. Extremo norte do país. Extremo com X, hein? Extremo norte do país. Coloquem entre parênteses, curdos. E a última, letra E, presença de forças russas, cujo governo apoia o governo do presidente sírio na guerra, tá? Então, coloquem aí, no oeste, vírgula, no oeste, vírgula, em cidades como Latáquia ou Lataquia, não sei. Ramá. Tartus. Homs. Meninos que estão em casa, quem já terminou, pode sair, tá? Pessoal, pode sair. Deixa eu só descompartilhar aqui. Vamos, quem acabou pode ir. Gente, aproveita para ir, como é que fala? Completando aí o CA e a apostila de vocês, tá? Beijos para vocês, até a próxima aula. Tchau, Guru, até. Até. Tchau, professora. Até, gente. Bom final de semana.